Existem lugares na Terra onde um passo em falso significa que não há segunda chance. Estradas abraçam penhascos verticais, pontes balançam sobre quedas mortais, e trilhas estreitas nas montanhas não permitem erro. Em outras áreas, vulcões ativos, gases tóxicos, calor abrasador, águas profundas e selvas implacáveis criam ambientes onde a sobrevivência nunca é garantida. Hoje, viajamos para os lugares mais perigosos do planeta. Locais tão extremos que a natureza ainda detém controle total. São lugares onde cada passo testa a coragem. Cada decisão pode determinar a sobrevivência. E a linha entre aventura e desastre é assustadoramente tênue. Fairy Meadows Road, onde a linha entre a vida e o abismo é medida em polegadas. Essa estrada não é para os de coração fraco, mas se tornou lenda viva entre os aventureiros. Esculpida à mão a partir da encosta vertical, a superfície de cascalho tem apenas cerca de 10 pés de largura, bastando para um veículo padrão que roda com as rodas na borda, sem guarda-corpo. Em uma curta jornada de menos de 9 milhas, você é empurrado do calor sufocante para uma altitude de 10.800 pés, onde a súbita mudança de pressão faz os motores rugirem e os ouvidos estourarem. Os penhascos rochosos bloqueiam a visão, criando uma ilusão aterrorizante, como se o caminho à frente colidisse contra a montanha ou caísse livremente no profundo cânion. Quando as rodas começam a girar, não há como voltar atrás, pois ao longo desse percurso precário, quase não existe espaço suficiente para virar o carro. A textura solta do cascalho desliza facilmente diante da natureza rigorosa, transformando o local em uma sinfonia entre a beleza e o medo extremo. Cada centímetro desta estrada conta a história da determinação humana bruta contra a violência indiferente das montanhas. Os moradores que ousam conduzi-la falam de visão de túnel, de um estreitamento do mundo ao próximo metro de estrada, ao próximo suspiro. A montanha não se importa com coragem ou habilidade, reconhece apenas o momento presente, e um instante de distração basta para que o abismo reivindique sua próxima vítima. Os viajantes que sobrevivem descrevem uma quase transformação religiosa ao alcançar o topo. A sensação de terem atravessado uma fronteira invisível entre o mundo comum e algo muito mais real. Pontes de Quanda. Uma ruína esquecida de uma lendária linha férrea, esta ponte nunca foi concluída para veículos, mas permanece um desafio mortal para os imprudentes. A superfície não é pavimentada. É um mosaico irregular de milhares de dormentes de madeira em decomposição, formando um leito de pontas gigantes que testam a suspensão sem controle. Os motoristas são obrigados a levar suas próprias tábuas para reparar manualmente os buracos que surgem repentinamente sob as rodas. Nessa jornada, os passageiros precisam descer e caminhar como observadores, sinalizando a cada centímetro para que as rodas não escorregam na borda cega. Mesmo os condutores mais experientes devem manter a porta do carro destrancada e aberta, prontos para saltar fora caso o vento empurre o veículo para o rio. Trata-se de um risco real, onde a linha entre a vida e a morte depende apenas da madeira podre e dos reflexos de sobrevivência humana. A ponte gema cada travessia, uma reclamação estrutural profunda que ressoa no chassi do veículo e nos ossos de cada passageiro. Historiadores acreditam que a ferrovia foi abandonada no meio da construção, devido ao colapso financeiro, deixando para trás este monumento esquelético de uma ambição inacabada. Ao longo das décadas, o rio abaixo subiu e desceu, desgastando os suportes de madeira com paciência implacável. O que resta não é verdadeiramente uma ponte, mas um teste, uma questão filosófica lançada pela natureza, perguntando se a vontade humana de atravessar é mais forte que a vontade do material de ruir. Quem cruza, relata um silêncio estranho depois, como se o corpo precisasse de tempo para processar o fato de ainda estar vivo. Ponte suspensa de Hussaini, conhecida como um dos caminhos mais assustadores do planeta. A estrutura parece mais uma armadilha mortal que uma passagem segura.
Localizada em um desfiladeiro que funciona como túnel de vento, sem design aerodinâmico, a ponte balança e serpenteia em forma de onda sempre que o vento uiva. As tábuas apodrecidas são tão espaçadas que os transeuntes são obrigados a olhar diretamente para o rio feroz através de grandes fendas. O forte efeito de sucção do vale, somado ao comprimento da ponte, cria uma ilusão aterrorizante, fazendo o outro lado parecer distante e inalcançável. Suspensa a cerca de 100 pés de altura, a água abaixo deixa de ser macia e transforma-se em bloco de concreto rígido se alguém cair. Um contraste surge quando turistas rastejam temerosos, enquanto os moradores atravessam calmamente, carregando cargas pesadas sem usar os corrimões. A ponte foi parcialmente substituída várias vezes ao longo das gerações, mas restos das versões antigas ainda pendem ao seu lado. Cordas podres e tábuas traturadas, balançando ao vento como presságio sombrio do que aguarda o descuidado. Crianças das aldeias vizinhas cruzam-na diariamente para a escola, suas mochilas batendo enquanto correm sem hesitar, tendo aprendido a tratar o abismo abaixo como parte da rotina. Para os forasteiros, apenas estar na entrada e observar o fundo através das fendas já é suficiente para provocar pânico total, o medo primal de cair, gravado tão profundamente no cérebro humano que nenhuma razão pode silenciá-lo completamente. Monte Hua, conhecido como a montanha mais perigosa sob o céu. Este local sagrado não é para os fracos de coração, pois está separado do mundo por penhascos verticais. O medo não está apenas na altura de mais de 7.000 pés, mas nos ventos de sucção que podem arremessar pessoas, combinados com um abismo de mais de 3.281 pés de profundidade abaixo. O desafio mental está na passagem de madeira, com apenas 12 polegadas de largura, pregada na rocha. Um escorregão significa cair no vazio. De longe, a fila de pessoas avançando pela estreita crista parece montar as costas de um dragão de pedra gigante que voa no céu azul. A conquista inclui escadarias talhadas na rocha com um ângulo quase vertical, forçando os alpinistas a usar mãos e pés. A escuridão cobre essa beleza com o rumor de 100 vidas engolidas a cada ano, tornando-a um imã para quem deseja vencer a morte. Os taoístas reverenciam a montanha como sagrada há mais de 2.000 anos, e monges viveram em templos na encosta, acessíveis apenas pelas partes mais perigosas da rota. Inscrições de pedra gravadas por peregrinos ao longo dos séculos alinham as passagens mais estreitas, testemunhos dos que chegaram e memoriais dos que não sobreviveram. Correntes de segurança foram instaladas nas seções mais expostas, mas dão apenas conforto psicológico contra ventos fortes que podem fazer um adulto tropeçar. A montanha não distingue devotos de aventureiros, impõe a mesma pressão a cada alma que ousa escalar sua face íngreme. Vulcão Nyiragongo. Não é apenas um majestoso estratovulcão, é uma máquina de matar brutal, impiedosa, com o temperamento mais imprevisível do planeta. O horror está na lava semelhante à água, que desce as encostas a 62 milhas por hora, eliminando qualquer chance de sobrevivência para cada criatura, inclusive guias experientes e veículos off-road. O verdadeiro pesadelo vem da pressão devastadora que rasga a base da montanha, fazendo milhões de toneladas de rocha fundida despencarem subitamente, sem aviso, porque a lava é tão líquida que gera poucas vibrações. Este monstro deixa os cientistas passivos na corrida contra a morte. Em noites nubladas, a luz do lago de lava fervente reflete no céu, criando um halo fantasmagórico vermelho-sangue que cobre vastas áreas em penumbra assustadora. Dentro desse limite frágil, turistas ainda dormem em cabanas de madeira na borda da falésia, a apenas algumas centenas de metros do inferno vivo abaixo. A erupção de 2002 enviou rios de lava direto por Goma, destruindo casas, comércios e deslocando centenas de milhares de pessoas em horas. O vulcão está na interseção de um rift tectônico ativo, então o solo ao redor permanece em constante tensão geológica, como uma ferida que nunca cicatriza. As comunidades locais reconstruíram-se repetidamente à sombra da montanha,
pois o solo vulcânico é extraordinariamente fértil, um pacto cruel entre abundância e aniquilação que define a vida nesta região por gerações. Kawa Ijen. Escondido atrás da beleza do lago turquesa, está a maior lagoa ácida do planeta, capaz de dissolver toda a vida que nela cair. Quando a noite chega, o gás de enxofre sob alta pressão queima a 1112 graus Fahrenheit, produzindo chamas azuis que fluem como espíritos líquidos sobre a sombria paisagem vulcânica. O ar torna-se sufocante quando o vento muda e sopra fumaça tóxica ao rosto, fazendo os pulmões arderem como se inalassem fogo e a garganta sentir-se estrangulada por mãos invisíveis. Correntes de gás quente são conduzidas por tubos de cerâmica, condensando-se em líquido vermelho que solidifica em rochas amarelas brilhantes, impregnadas do odor da morte. Entre a fumaça venenosa, trabalham mineradores manuais, usando apenas os ombros nus, sem apoio mecânico. Embora pesem menos de 132 libras, carregam cargas de até 198 libras, proporção mais severa que a suportada por soldados de forças especiais em combate. Eles descem ao cráter antes do nascer do sol, não só para iniciar cedo, mas porque a escuridão revela a chama azul, que utilizam como luz de trabalho. Seus pulmões carregam o dano acumulado de anos de exposição ao enxofre, envelhecendo-os muito além de sua idade cronológica. Mas a necessidade econômica os obriga a descer dia após dia. A cor turquesa do lago, tão impressionante à distância, resulta de uma concentração extremamente alta de minerais dissolvidos e ácidos. Um coquetel químico tão corrosivo que objetos deixados na água começam a se dissolver em poucas horas. Great Blue Hole, visto do espaço, parece a pupila de um enorme olho azul profundo que fixa o céu, contrastando com as águas turquesas ao redor. Esta cratera, com mais de 1000 pés de largura, é rodeada por uma faixa de coral afiada como uma cerca natural, que protege o monstro adormecido em seu interior. Sob essa beleza silenciosa, há uma densa parede de gás sulfídrico tóxico a 300 pés de profundidade, a fronteira mortal que separa a vida da morte. No fundo do abismo, encontra-se um cemitério de milhares de conchas de búzio que caíram acidentalmente, deixando marcas desesperadas na areia antes de sufocar num ambiente sem oxigênio. A escuridão eterna também é território favorito de tubarões touro agressivos, que se ocultam no poço profundo para caçar. Mais aterrorizante é a narcose de nitrogênio, que induz mergulhadores a alucinações eufóricas extremas, levando-os a decisões equivocadas que custam suas vidas. Jacques Cousteau, que mergulhou no Blue Hole em 1971, declarou-o um dos 5 melhores locais de mergulho do mundo e trouxe-o ao reconhecimento internacional. Porém, mesmo sua documentação não conseguiu transmitir plenamente a pressão psicológica que se acumula quando os mergulhadores descem além da zona iluminada para a escuridão total. A formação geológica remonta a mais de 10.000 anos, quando o nível do mar era muito mais baixo e a caverna existia como uma caverna seca de calcário. À medida que as geleiras derreteram e os oceanos subiram, o teto desabou, criando este portal circular perfeito para a Terra antiga. Cientistas continuam a estudar as camadas de sedimento no fundo, que preservam registros climáticos que se estendem por milhares de anos. História escrita nas trevas, legível apenas para quem ousa descer. Passo Stelvio. Não se deixe enganar pela sua majestade de engenharia. A uma altitude de 9.000 pés, o ar é 27% mais rarefeito, fazendo os pulmões humanos e os motores dos carros exigirem mais oxigênio. A estrada corre ao lado de glaciares, onde o ar frio desce e forma névoa condensada, que deixa o asfalto escorregadio como graxa. O pesadelo está nas curvas em zigue-zague tão estreitas que veículos longos precisam recuar no meio da encosta para completar a volta. A morte se esconde no fenômeno de desvanecimento dos freios, quando o fluido ferve devido ao calor excessivo da fricção na descida íngreme. Poucos acreditam que esta obra-prima foi construída somente com força humana, martelos e pás, em apenas 5 curtos anos do século XIX. Apesar de reforços contínuos de toneladas de concreto,
a montanha ainda pode engolir a via por deslizamentos de pedra inesperados. O passo tem 48 curvas numeradas apenas na abordagem norte. No verão, transforma-se em local de peregrinação para motociclistas e entusiastas de carros esportivos, que vêm de toda a Europa para testar as curvas lendárias. No inverno, a estrada fecha por meses. Os limpadores de neve abrem caminho através de paredes de neve acumulada antes dos veículos da primavera, marcando o progresso pelo reaparecimento dos marcadores numerados que emergem de seu túmulo branco. Passagem de Zogilá. O nome Zogilá não é poético, mas um aviso sangrento. A passagem das nevascas, principal causa de morte nesta terra. Esta rota vital é um desafio psicológico extremo, pois 90% da estrada não tem guardrails. Separar a vida do abismo de 3.300 pés é apenas uma borda irregular, onde caminhões na encosta parecem tão pequenos quanto uma colônia de formigas. No verão, cascatas de gelo derretido caem sobre a via, transformando o trajeto em correnteza que pode arrastar as rochas sob as rodas. A batalha não ocorre só fora. Mudanças rápidas de pressão provocam dor, epistaxe e vômitos dentro da cabine apertada. O mais assustador são as curvas fechadas, onde a traseira de um ônibus balança ao ar, suspensa sobre o abismo antes de voltar à estrada. A passagem liga o Vale da Caxemira à região de Ladakh e, para as comunidades de ambos os lados, não é turismo, mas a linha de vida que determina se alimentos, medicamentos e combustível chegam antes que as nevascas de inverno as isolem por meses. Comboios militares cruzam a passagem regularmente, e a combinação de caminhões enormes, curvas cegas e nenhuma margem para erro, gerou algumas das filmagens mais angustiantes de viagem rodoviária já registradas. Motoristas locais que a navegam diariamente desenvolvem um fatalismo calmo, não imprudência, mas aceitação profunda do risco, compreendendo que, em certos lugares, a montanha tem sempre a autoridade final. Lanyon Cliff Road. Como uma cicatriz fina e pálida, marcada por uma geometria brutal que atravessa o rosto de um penhasco vertical de calcário, esta estrada se apega a superfícies que parecem completamente inóspitas e ainda assim existe, um testemunho da determinação humana quando não há opções alternativas. Sem máquinas modernas, tecnologia de explosivos ou levantamentos de engenharia, foi criada ao longo de anos de trabalho doloroso e perigoso, pela força coletiva e teimosa persistência de aldeões que usaram martelos, explosivos caseiros rudimentares e pura vontade para roer a rocha centímetro por centímetro. A geologia especial desta formação de calcário produz prateleiras de pedras suspensas que se projetam diretamente acima da superfície da estrada e até acima do teto dos veículos, gerando uma sensação sufocante, como se a montanha se inclinasse, ponderando engolir o intruso inteiro. O espaço de sobrevivência ao longo da via é extremamente limitado, com a superfície medindo aproximadamente 10 pés de largura, o que significa que dois veículos em direções opostas precisam negociar um problema de geometria de precisão extraordinária, ajustando a posição a cada centímetro disponível, sem margem para erro casual. A morte espreita nas curvas cegas que rodeiam a face da montanha, onde a visão à frente é totalmente obstruída pela rocha, e o condutor só percebe um veículo que se aproxima quando a distância entre eles já diminuiu para menos de 16 pés, suficiente para sentir o vento do motor adversário antes de haver tempo de reação. Em meio a essa arquitetura natural majestosa e impiedosa, a estrada aparece como uma obra-prima insana, uma realização impossível que persiste apesar de todo o argumento racional contra sua criação. Passagem Los Caracoles. Visto da perspectiva de um pássaro que desliza em uma corrente de ar térmica sobre os Andes, essa travessia montanhosa entre o Chile e a Argentina assemelha-se a um enorme caracol, enrolando sua concha apertadamente ao redor da encosta áspera e castigada pelo vento. Uma série de curvas fechadas em espiral, empilhadas umas sobre as outras e descendo em espirais apertados que parecem impossíveis. Essas curvas em U, algumas das mais acentuadas e tecnicamente exigentes do planeta, sobem em camadas como os degraus de uma escada, construída por quem não conhecia os limites físicos humanos, desafiando até os motoristas de montanha mais experientes e confiantes.
No ponto mais alto da passagem, atingindo uma altitude de 10.500 pés, a brusca redução de oxigênio faz os motores dos veículos trabalhar sob esforço audível, enquanto os ocupantes sentem o início insidioso do mal da altitude, tontura, dores de cabeça, uma névoa mental curiosa que retarda a tomada de decisões, exatamente quando decisões acertadas são cruciais. No inverno, a natureza transforma essa rota já desafiadora em um inferno branco e congelado, erguendo paredes de neve de até 13 pés de altura em ambos os lados, criando um cânion branco cegante, onde a visibilidade despenca drasticamente e qualquer veículo que pare torna-se vulnerável a ser soterrado completamente. Essa formação geográfica também atrai aventureiros de todo o mundo, embora poucos retornem ilesos. Além da neve e do gelo, toda a estrada repousa diretamente sobre o instável anel de fogo, onde a atividade sísmica subterrânea gera tremores e quedas espontâneas de rochas diariamente, acrescentando uma dimensão geológica imprevisível e sempre presente aos já consideráveis perigos de altitude, clima e terreno. E silencioso, vigia tudo há mais de um século, uma estátua de bronze de 4 toneladas de Cristo Redentor, situada na fronteira, com os braços estendidos, servindo tanto como guardião espiritual, quanto como lembrete sóbrio de quanta fé e quanta sorte essa travessia sempre exigiu. Nanga Parbat, conhecida como a Montanha Assassina. Este é um solitário, forte, gelado, que vigia o extremo oeste do Himalaia, onde a morte espreita a altitudes superiores a 26.600 pés. Possui a maior parede vertical do planeta. A encosta sul sobe diretamente da base ao cume, com uma diferença de elevação recorde de 15.100 pés, formando um muro gigantesco que desafia o próprio céu. A paisagem aqui apresenta o contraste mais violento do mundo. Ao pé da fria e mortal falésia, encontram-se prados verdes exuberantes e florestas de pinheiros repletas de vida. O terreno é tão íngreme que os alpinistas não encontram superfície plana para descansar. São obrigados a dormir suspensos sobre o abismo, em tendas presas diretamente à face da rocha. Depois de enterrar uma expedição completa de 16 pessoas em uma única nevasca, o pico foi apelidado de Montanha do Destino pelos escaladores alemães, que sofreram uma taxa de mortalidade terrível em suas encostas antes da primeira ascensão bem-sucedida em 1953. Nesta zona morta, onde o oxigênio escasseia, a linha entre realidade e ilusão desfoca. Muitos sobreviventes relatam sentir uma presença invisível, caminhando silenciosamente ao seu lado durante a tempestade. Um fenômeno psicológico, agora bem documentado entre os praticantes de altitude extrema, e talvez melhor compreendido como o último recurso da mente contra o desespero total. A lenda de Nanga Parbat permanece viva entre os aventureiros. Travessia Drakensberg. Não é uma trilha asfaltada. Trata-se de uma jornada de sobrevivência pelos picos formados por uma antiga camada de lava basáltica, com mais de 4.600 pés de espessura. A dureza começa com quase 150 milhas de isolamento total, obrigando-o a carregar sua própria vida nas costas por meio mês, sem estações de abastecimento. O medo de altura manifesta-se em escadas de ferro penduradas em penhascos verticais, onde o vento uivante compete com o seu coração acelerado. Mas o verdadeiro inimigo é o céu. Descargas elétricas densas transformam os caminhantes nos picos expostos em improváveis para-raios ambulantes, sem nenhum abrigo na crista exposta. Quando a noite chega, os chamados fantasmagóricos dos babuínos agressivos esperam para rasgar tendas e roubar as escassas provisões restantes. Mais de 55 vidas foram perdidas, principalmente por hipotermia e raios. Este lugar não é apenas uma rota, mas uma sentença de morte suspensa para os descuidados. Drakensberg, que significa Montanhas do Dragão, em afrikaner, compõe a escarpa oriental da planície sul-africana, e suas cavernas abrigam algumas das coleções mais importantes de arte rupestre San, pintadas pelos habitantes originais da região ao longo de milhares de anos. As mesmas paredes verticais que tornam a travessia tão perigosa
também preservaram essas obras da erosão, selando a história humana na pedra ao custo de um acesso que exige risco genuíno. Sundarbans, no delicado limiar entre realidade e ilusão. É o único lugar do planeta que muda de forma 2 vezes ao dia, quando as marés altas sobem de 10 a 23 pés, transformando toda a selva em um leito temporário de mar. Quando a água recua, o solo se revela como um gigantesco leito de pregos, com bilhões de raízes pneumáticas afiadas, prontas para perfurar a carne de quem cair por acidente. As planícies de lama que reluzem ao sol são verdadeiras armadilhas mortais, onde se pode afundar até a cintura e ficar preso para sempre, tornando-se isca para a maré que retorna. A aspereza infiltra cada veia dos tigres aqui. Ser forçado a beber água salobra mantém-nos num estado de agitação e agressividade extremas, incomparáveis a qualquer outro tigre do mundo. Ao pôr do sol, a luz vermelha reflete na água turva, criando um cenário ao mesmo tempo magnífico e desolado, lembrando-nos da crueldade da natureza. Os humanos têm proibido absolutamente pisar no solo e devem observar este ameaçador mundo selvagem a partir da segurança de barcos. A floresta de manguezais de Sundarbans, compartilhada entre a Índia e Bangladesh, abriga a maior população de tigres de Bengala do planeta, e a região registra mais ataques fatais de tigres a humanos do que qualquer outro lugar da Terra. Os tigres aqui aprenderam a nadar entre as ilhas em busca de presas, e ao contrário dos tigres em outros habitats, não demonstram medo instintivo dos humanos, tornando cada entrada humana em seu território um encontro potencialmente fatal, totalmente sob os termos do tigre. Ale dos tubarões. Esta superfície de água calma é uma ilusão perfeita, ocultando a maior concentração de tubarões brancos do planeta logo abaixo. Em vez de nadarem à mostra, eles se escondem em densas florestas de kelp no fundo do mar, esperando pacientemente suas presas como fantasmas invisíveis. A estrutura geográfica aqui cria, por acidente, uma armadilha mortal, obrigando a colônia de focas a atravessar este estreito canal se quiserem alcançar o mar aberto em busca de alimento. Você sentirá o sopro da morte ao se prender em uma gaiola de ferro, encarando diretamente os dentes afiados do monstro dos oceanos. O canal entre a ilha Dyer e a Rocha Geyser, na costa sul-africana, concentra predadores e presas em uma zona de caça tão eficiente que os pesquisadores conseguem observar diversas investidas em uma única manhã. Os tubarões brancos desta região desenvolveram uma estratégia de caça distintiva, aproximando-se por baixo em alta velocidade e rompendo a superfície explosivamente com a presa, comportamento raramente visto em outras populações de tubarões. A colônia de focas na Rocha Geyser conta dezenas de milhares de indivíduos. Seu ruído e seu odor permeiam toda a área, criando um panorama sensorial dominado pelo puro fato biológico da predação em escala industrial. Pack Creek. Este lugar parece um santuário pré-histórico envolto na densa musgo da maior floresta temperada do mundo. A regra de sobrevivência aqui é cruel. Um urso que come comida humana recebe sentença de morte e deve ser eliminado. No verão, o riacho se tinge de vermelho pelos milhões de salmões migratórios, formando um banquete natural sangrento visível de cima como uma fita escarlate entre a floresta verde. Árvores antigas gigantes se elevam ao céu, formando uma cúpula que bloqueia a luz e cria uma quietude semelhante a uma catedral, quebrada apenas pelo som da água corrente e dos ursos alimentando-se. Ao deixar a floresta, o que resta não são fotos, mas um assombro diante da autoridade da natureza selvagem e a consciência de que, aqui, os humanos não estão no topo da cadeia alimentar. Pack Creek, na Ilha Admiralty, no Alasca, é protegida por sua extraordinária densidade de ursos pardos, estimada como uma das maiores concentrações por milha quadrada do planeta. A visita é permitida apenas em pequenos grupos guiados, e os visitantes devem seguir protocolos rígidos sobre distância, ruído e armazenamento de alimentos, pois o menor erro de etiqueta pode desencadear uma cadeia de consequências que termina mal para homem e animal.
Zona de exclusão de Chernobyl. Mais aterrorizante que as ruínas é o silêncio absoluto, onde apenas o vento assobia através das janelas quebradas, como o pranto de edifícios vazios, ecoando pelos corredores desocupados. Esta terra morta é assombrada pelo isótopo de plutônio, com meia-vida de 24 mil anos, o que significa que sobreviverá à nossa civilização atual por um intervalo geológico. Sob o solo, ainda jaz o elefante de ferro, uma massa de córion tão radioativa que pode matar quem fique ao seu lado em apenas 300 segundos. O poder destrutivo foi tão terrível que uma floresta de pinheiros verdes morreu instantaneamente e adquiriu uma cor vermelha enferrujada logo após o desastre, hoje chamada Floresta Vermelha, uma ferida permanente na paisagem. Para conter o monstro radioativo, a humanidade precisou unir esforços para erguer uma cúpula móvel de aço gigante que pesa 3 vezes o peso da Torre Eiffel, cobrindo as ruínas antigas com um sarcófago de engenharia moderna. Este lugar não é apenas passado, mas um aviso frio que a complexa glória da civilização humana pode colapsar e desaparecer em uma única noite catastrófica. A vida selvagem retornou paradoxalmente à zona de exclusão em grande número desde a evacuação humana. Lobos, linces, javalis e centenas de espécies de aves agora vagueiam pelos edifícios abandonados e ruas cobertas de vegetação. Cientistas estudam essa reserva natural não intencional com fascínio e certa apreensão, encontrando taxas elevadas de mutação em algumas espécies ao lado de populações robustas, levantando questões complexas sobre o legado biológico de longo prazo da contaminação nuclear que não será resolvido em nenhuma vida humana. Guoyang Tunnel Road. Não esculpida por máquinas, esta rota é um épico de pedra, gravado com o sangue, o suor e a vontade de ferro de 3 agricultores pobres. Suspensa em um penhasco vertical de calcário vermelho a uma altitude superior a 650 pés, a estrada parece uma fenda magnífica que perfura o coração profundo da montanha. Dentro do túnel, o ar é sempre úmido e frio, com paredes ásperas e irregulares, marcadas por cada golpe laborioso de cinzel manual, ao longo de 5 longos anos. Os 3 aldeões que a construíram estavam cansados de serem isolados do mundo exterior por penhascos abruptos, então juntaram seus recursos limitados, venderam suas cabras e grãos para comprar martelos e cinzéis, e iniciaram a tarefa impossível à mão. Cada janela, talhada na parede do penhasco para o exterior, foi uma escolha deliberada, tanto para remover a rocha escavada, quanto para permitir a entrada de luz no túnel, enquadrando vistas do vale abaixo como pinturas em uma galeria de pedra. Hoje, a estrada atrai fotógrafos e aventureiros de todo o mundo. Porém, seus criadores, agricultores comuns que alcançaram o extraordinário por pura obstinação, permanecem em grande parte sem reconhecimento, fora de sua pequena vila, aninhada acima das nuvens. Ilha de Poveglia. No meio da poética Lagoa de Veneza, esta bela ilha é na verdade um caixão flutuante, onde um passado sangrento se esconde sob uma fachada de falsa paz. O ar mortífero é tão intenso que até os pássaros recusam-se a voar sobre o céu aqui. Correntes fortes e giratórias transformam-na em uma prisão natural sem escapatória. As correntes giratórias, que alcançam velocidades impressionantes, tornam impossível qualquer tentativa de fuga, aprisionando tudo que se aproxima. Durante o período mais sombrio da pandemia, este foi o último ponto de trânsito para 160 mil vidas, descartadas e queimadas em fornos que ardiam dia e noite. A placa enferrujada do Departamento de Psiquiatria ainda pende da parede coberta de musgo, testemunha silenciosa dos crimes médicos antes disfarçados como um tranquilo asilo. A ilha é o memorial mais brutal da crueldade humana, onde os vivos estavam dispostos a abandonar seus semelhantes em troca de sua própria segurança. O mais assombroso é que, embora o sino tenha sido removido há muito tempo, os habitantes locais juram ainda ouvir ecos da torre de tijolo vermelho nas noites ventosas, lamentos do reino dos mortos, carregados pelas águas escuras da lagoa. O solo de Poveglia é estimado em conter até 50% de cinzas e ossos humanos,
o resíduo físico de séculos de enterros de quarentena, camada sobre camada, sob cada centímetro da superfície da ilha. As autoridades italianas restringem o acesso público há décadas, e diversas propostas para transformá-la em resort ou sítio cultural foram abortadas diante da revolta popular e da atmosfera esmagadora de luto que a ilha exala. Estrada Yungas conecta Picos Gelados à floresta tropical. Esta estrada desce de uma altitude acima de 15.200 pés para 3.900 pés, gerando pressão para estourar garrafas plásticas seladas. A superfície tem cerca de 10 pés de largura, bastando para caminhão, sem acostamentos ou faixas, onde um erro do tamanho de uma mão significa desastre. O perigo duplica-se quando cachoeiras nas falésias despejam-se sobre a estrada, criando cortinas de águas cegas, que obscurecem a visão e empurram veículos ao abismo. A morte espreita atrás de curvas cegas e afiadas sem espelhos, onde nunca se sabe se um caminhão vem em alta velocidade, até que seja tarde demais. Sua beleza está manchada de tragédia. Foi construída à mão, com o suor e o sangue de milhares de prisioneiros de guerra, na década de 1930. Com um histórico de engolir centenas de vidas a cada ano, foi oficialmente nomeada a estrada mais perigosa do mundo. Um título escrito não com tinta, mas com medo. A Bolívia construiu nova rodovia alternativa em 2006, desviando a maior parte do tráfego comercial e reduzindo o número anual de mortes. Ainda assim, a estrada antiga permanece, agora usada principalmente por ciclistas de montanha que descem todo o trajeto como aventura de lista de desejos, passando por cruzes à beira da estrada e memoriais erigidos por famílias enlutadas nos pontos onde entes queridos caíram. A justa posição entre a busca recreativa por emoção e a tragédia genuína confere à estrada uma atmosfera surreal, um lugar onde celebração e luto compartilham a mesma faixa estreita de lama e pedra. Skipper's Canyon Road. Como uma cicatriz serrilhada que corta a encosta íngreme, esta estrada histórica comprova a corrida do ouro no final do século XIX. Por 7 longos anos, os mineradores se prenderam a cordas entre penhascos para perfurar furos e colocar explosivos, criando o caminho. Feita de xisto, que se desprende facilmente, a superfície nunca se fixa, vira poeira cegante quando seca e lama traiçoeira quando úmida. A passagem tem apenas 8 a 10 pés de largura, de modo que a porta de um carro pode tocar a rocha de um lado ou balançar sobre o abismo do outro. O risco é tão claro que 99% dos seguros de aluguel excluem cobertura assim que os pneus entram. Na região isolada, sem sinal de telefone, uma pane deixa o destino nas mãos de poucos transeuntes, que podem demorar horas ou nunca aparecer. O ouro extraído fez fortunas para alguns poucos homens e custou saúde e vida a muitos que nunca obtiveram retorno. Hoje, a estrada lembra que a ganância humana tem sido uma das forças mais fortes para abrir trilhos em terrenos impossíveis, movida não por necessidade, mas pela promessa de riqueza além do próximo penhasco. Ferrovias da Morte. Por trás da serenidade do rio sinuoso, esconde-se uma obsessão aterrorizante. Uma ferrovia onde cada dormente foi trocado por uma vida humana. Ao longo de 258 milhas de selva, mais de 100 mil almas pereceram de exaustão, enquanto talhavam penhascos de calcário com as mãos nuas. Na selva tropical, com 90% de umidade, cortes de pedra tornavam-se úlceras mortais que nunca cicatrizavam, espalhando infecção pelos acampamentos superlotados e desnutridos com brutal eficiência. O trecho mais angustiante corre sobre um penhasco vertical, onde o velho trem avança ao lado do abismo, contemplando o lodo escuro do rio abaixo. A névoa matinal cobre a superfície do rio, como se escondesse as ruínas no fundo da água após a guerra. Ao se inclinar pela janela para admirar a paisagem, os turistas se assustam ao perceber que a face rochosa afiada está a apenas alguns centímetros da pele. A ferrovia foi construída entre 1942 e 1943,
sob supervisão do exército imperial japonês, usando prisioneiros de guerra aliados e trabalhadores asiáticos em condições de brutalidade deliberada. O ritmo da construção foi acelerado além de toda a resistência humana durante o período que sobreviventes chamaram de velocidade, quando os guardas empurravam os trabalhadores ao limite, com pouca comida, sem remédios e violência extrema. Dos estimados 61.000 prisioneiros de guerra aliados que trabalharam na ferrovia, cerca de 12.000 morreram, e o número de trabalhadores asiáticos que receberam ainda menos proteção foi muito maior. Hoje, os trens ainda percorrem as seções restantes da linha, transportando turistas que viajam em relativo conforto por uma paisagem assombrada pela escala do sofrimento humano necessário para erguer os trilhos sob seus pés.